já se questionou se você está agindo, se comportando como um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus? Esse é o estudo de número 893 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Os verdadeiros discípulos do Senhor Jesus têm características marcantes. Vamos ao nosso tema, características do verdadeiro discípulo do Senhor. O nosso texto base está no livro de João, capítulo 8, verso 31, que diz: Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Conceito de discípulo é aluno, quem estuda, um aprendiz. Discípulo é quem recebe instrução ou disciplina de outra pessoa, mas também significa que discípulo é aquele que segue a doutrina de outrem. E nós vamos ver que Jesus ele escolheu os discípulos dele. Vamos nos lembrar quando ele chamou Pedro e André. Em Marcos capítulo 1, verso 16 e verso 17 está escrito: Caminhando pela praia do mar da Galileia, viu Jesus a Simão e seu irmão André lançando suas redes ao mar, pois eram pescadores. Então dirigiu-se a eles Jesus, dizendo: Vinde em minha companhia, e eu vos tornarei pescadores de pessoas. Aleluias! Tanto Pedro como André deixariam de ser pescador de peixe para serem pescadores de homens, para trabalharem para o reino do Senhor. E lá na Galileia, Jesus escolheu também a Filipe. E sabe qual foi a ordem de Jesus? João no capítulo 1, verso 43 nos diz: No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galileia. Quando encontrou a Filipe, disse-lhe: Segue-me. Para sermos discípulos do Senhor Jesus, devemos segui-lo, assim como fez Filipe, André, Pedro, Natanael, Tiago. Vamos nos lembrar de Estevão, de Paulo, entre outros. Para ser um verdadeiro discípulo do Senhor, nós devemos negar a nós mesmos. Lucas capítulo 9, verso 23 diz: E Jesus proclamava às multidões: Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Então, para ser discípulo de Jesus, não pode seguir de qualquer maneira, do jeito que acha que é certo. Tem que seguir de acordo com a palavra dele, tem que haver renúncia, tem que haver comunhão, relacionamento com ele. Nós também vamos entender que para sermos discípulos de Jesus, precisamos crer nele. João no capítulo 2, verso 11 diz: Com esse deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Louvado seja Deus! Como está a tua fé? Como está a sua comunhão, a sua intimidade com o Senhor Jesus? Porque para sermos discípulos de Jesus, nós devemos imitá-lo, assim como Paulo ensinou os irmãos de Corinto. 1 aos Coríntios, capítulo 11, verso 1, que diz: Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha que tremendo! Como discípulo de Jesus Cristo, nós temos o exemplo do próprio Jesus para seguir e nós devemos refletir a imagem dele em nós. Vamos conferir em João capítulo 13, verso 15, que o próprio Jesus fala: Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Nós temos o exemplo de Jesus, nós temos as atitudes de Jesus, tudo registrado na palavra de Deus,
tudo para nos ensinar a servirmos, a seguirmos, a agradarmos ao nosso Senhor. E o verdadeiro discípulo do Senhor sabe que não está acima dele, mas está junto a ele. Lucas capítulo 6, verso 40. O discípulo não pode estar acima do seu mestre, e entretanto, todo aquele que completar condignamente seu aprendizado será como seu mestre. Quantas pessoas se dizem discípulas de Jesus, mas não reflete a glória de Jesus? Quer que as pessoas vejam a Ele e não ao Cristo Jesus na vida deles. Querem que o brilho dele apareça, mas com o Senhor Jesus não é assim. Sabe por quê? Porque a glória do Senhor Ele não divide com ninguém. Para ser discípulo de Jesus, importa que Ele cresça e que nós venhamos a diminuir. Que a glória dele cresça e que nós venhamos a refletir a glória do Senhor. O verdadeiro discípulo do nosso Mestre Jesus ouve o que ele diz, tem ouvidos atentos à voz do Senhor. Mateus capítulo 17, verso 5 diz: estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvir. O próprio Deus nos manda ouvir a voz do Senhor, mas ouvir não é somente escutar por escutar. Ouvir é ter um ouvido atento, é estar atento às mensagens, às ordenanças, às palavras que o Senhor está falando, é atender. E Moisés, ele advertiu os israelitas certa vez para que eles ouvissem a voz do Senhor. Deuteronômio capítulo 18, verso 15: Yahvé teu Deus suscitará um profeta como eu no meio de ti, dentre teus próprios irmãos, a ele ouvireis. Nós temos a palavra de Deus para nos ensinar, para nos deixar mais sensíveis, para estarmos atentos à voz do Senhor. Maria é o exemplo de uma mulher que tinha prazer em ouvir a voz do Mestre. Vamos conferir em Lucas capítulo 10, o verso 39, que diz: Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Que privilégio dela poder estar sentada aos pés do Senhor, só se alimentando das palavras que saía da boca dele. E o verdadeiro discípulo do Senhor, ele ouve e ele recebe a palavra do Senhor com alegria. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 6, que diz: de fato vos tornastes nossos discípulos e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, recebestes a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. O verdadeiro discípulo do Senhor sabe que pode passar por sofrimentos, pode passar por tentações, pode passar por dificuldades, mas a palavra do Senhor é o bálsamo, a palavra do Senhor sustenta ele, então ele recebe a palavra do Senhor com alegria. E um discípulo, ele aprende com quem? Ele aprende com o seu mestre. Então o verdadeiro discípulo do Senhor aprende com o Senhor. Mateus 11, 29, o nosso Jesus fala: tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Lembra que eu disse que o verdadeiro discípulo de Jesus, ele imita a Jesus? E agora Jesus fala assim: aprendei de mim, porque eu sou amável e eu sou humilde de coração. Será que eu tenho sido amável? Será que eu tenho sido humilde de coração para com os outros? O apóstolo Paulo, certa vez, ele exortou os irmãos de Éfeso. Vamos conferir por quê?
Efésios capítulo 4, verso 20. Entretanto, não foi isso que vós aprendestes de Cristo? Sabe o que estava acontecendo? Paulo estava advertindo os irmãos de Éfeso sobre o pecado, estava alertando a eles como eles deveriam se comportar, que atitudes eles deveriam ter, e deveriam ser atitudes que agradavam a Deus, porque eles estavam desagradando a Deus com a ganância, com a sensualidade, com a devassidão, com a impureza, com o egoísmo e com a dureza de coração. Nós aprendemos com o nosso Senhor que nós devemos aprender dele, aprender através da palavra dele. O apóstolo João, ele nos mostra que o Espírito Santo, louvado seja Deus, ele nos ensina todas as coisas e devemos permanecer em Cristo. 1 João, no capítulo 2, verso 27, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, nós devemos permanecer em Cristo até o fim. Permanecer em Cristo é permanecer na caminhada, na jornada cristã, é permanecer alicerçado na palavra, é obedecer ao Senhor. Sabe por quê? Porque o verdadeiro discípulo do Senhor, ele ouve a palavra, ouve a voz do Senhor, ele recebe a palavra com alegria, ele obedece o que o Senhor fala. João capítulo 14, verso 21, Jesus fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Mas precisamos ouvir a palavra, precisamos obedecer e precisamos amar o Senhor acima de todas as coisas. E o nosso Jesus, ele nos ensina que nós devemos permanecer nele e devemos o obedecer. João no capítulo 15, verso 10, se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permaneço em seu amor. Olha que tremendo, olha o que Jesus está nos dizendo. Precisamos obedecer aos mandamentos dele e permanecer no amor dele, porque ele é um exemplo para nós e ele ainda nos traz que assim como ele obedeceu às ordens de Deus e permaneceu em Deus, nós devemos também permanecer. Que exemplo lindo! E obedecer, sabe o que é? É praticar os ensinamentos do Mestre Jesus. Lucas no capítulo 6, o verso 46 diz: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? Nós não podemos somente ouvir a palavra, nós temos que obedecer, nós temos que praticar os ensinamentos do Mestre Jesus. Obedecer é uma prova de amor a ele, e o verdadeiro discípulo do Senhor ama o Senhor acima de tudo. O verdadeiro discípulo do Senhor, ele dá muitos frutos, e os frutos para a glória do Senhor. João capítulo 15, verso 8 diz: o que glorifica meu Pai é que deis fruto, olha, em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Louvado seja Deus! Não tem como nós estarmos no Senhor, enraizados no Senhor, obedecendo o Senhor, vivendo para a glória do Senhor e sermos pessoas que não frutificam. Nós frutificamos porque nós estamos alicerçados no Senhor. E o verdadeiro discípulo de Jesus, ele faz mais discípulos para o Senhor
Mateus capítulo 28, verso 20, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele não consegue viver para si. Os desejos dele não estão alicerçados, enraizados aqui nas coisas deste mundo. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele vive para o Senhor Jesus e ele renuncia a tudo, sabe por quê? Porque ele coloca o Mestre, ele coloca o Senhor Jesus como prioridade. Lucas capítulo 14, verso 33, assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo, porque um discípulo do Senhor, ele tem as coisas do Senhor acima de tudo, assim como o Senhor Jesus ensina, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O verdadeiro discípulo do Senhor crê no Senhor, confia no Senhor, segue o Senhor, e eles não abandonam a Deus, não abandonam o Senhor Jesus. João no capítulo 6, verso 66 diz, daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Por que eles recuaram? Por que eles abandonaram o Senhor? Porque eles não aguentaram ouvir a verdadeira palavra do Senhor. Eles queriam viver, mas viver para si. E as palavras do Senhor, ela nos mostra quem é o Senhor Jesus e quem nós devemos ser no Senhor Jesus. E mesmo os verdadeiros discípulos de Jesus, eles precisam ser encorajados para eles não desistirem. Atos capítulo 14, verso 22 diz assim, renovando o ânimo dos discípulos e os encorajando a perseverar na fé, ensinando, é necessário que em meio a muitas aflições ingressemos no reino de Deus. As aflições, as dificuldades, as lutas, os sofrimentos fazem parte da nossa caminhada cristã, mas aqueles que estão enraizados no Senhor, alicerçados no Senhor, que tem o Senhor acima de todas as coisas, esses permanecem firmes no Senhor. E quando vê que tem discípulos, que tem pessoas que estão desanimadas, com vontade de desistir por causa da luta, por causa do sofrimento, sabe o que ele faz? Ele encoraja, ele anima, ele ajuda que eles permaneçam na fé. Essa é a nossa missão. Isto agrada ao nosso Deus. E o verdadeiro discípulo de Jesus, ele é reconhecido pelos homens. Ele tem uma marca e esta marca reflete a glória do Senhor. João no capítulo 13, o verso 34, o verso 35 diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. A marca do Senhor é a marca do amor. Nós devemos amar, nós devemos inclusive amar os nossos inimigos, mas devemos ser cautelosos, devemos ser prudentes, devemos deixar a glória do Senhor aparecer em nossa vida. No nosso texto base, Jesus está ensinando que o verdadeiro discípulo, ele passa por sofrimentos assim como o mestre passou, passa por aflições, por tristezas, mas não abandona o caminho. Ao contrário, permanece firme no Senhor, crendo na palavra, crendo na promessa. João capítulo 8, verso 31, que diz, então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Lembra do nosso texto base? Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Infelizmente, muitos homens estão deixando de ser verdadeiros discípulos do Senhor Jesus, de andar segundo a Bíblia Sagrada, para serem discípulos de homens.
e andando segundo o curso desta vida, segundo o Deus deste século, segundo os ensinamentos humanos, que nós possamos ser verdadeiramente discípulos do Mestre Jesus, seguindo o nosso Senhor Jesus até o fim. Sabe por quê? Porque o verdadeiro discípulo terá recompensa. Vamos conferir Marcos capítulo 10, o verso 28 ao verso 30, e eu concluo esse estudo dizendo que então Pedro começou a declarar para Jesus: eis que nós tudo abandonamos para te seguir. Garantiu-lhes Jesus, olha a garantia do Senhor, com toda a certeza vos asseguro que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou bens, por causa de mim e do evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, e com eles perseguições, mas no mundo futuro a vida eterna. O verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, ele vive focado nas coisas do céu, focado nas coisas do alto, porque sabe que Deus tem reservado, que Deus tem preparado para nós a vida eterna, as mansões celestiais, a presença dele eternamente conosco. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e não se esqueça de dar o seu like. Se você ainda não está inscrito no canal Jaboque Vamos Orar, eu te faço um convite para que você possa se inscrever. Que nosso bondoso Mestre Jesus, o nosso Senhor Jesus, ele te abençoe grandemente. E até o nosso próximo estudo, aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Que o Senhor Jesus te abençoe, fica com Deus e até o nosso próximo estudo.